Fala pessoas, e aí, tudo certo? Aqui quem tá falando é o professor Andrei Tubarão, professor desse canal Biologia com Tubarão, e é um prazer estar te recebendo aqui no meu cardume, tá? E vamos fazer assim, se é a tua primeira vez aqui, me ajuda, vai logo se inscrevendo no canal, dá um like aí nesse vídeo e compartilha esse canal com os amigos, porque assim, quanto mais gente vocês me ajudam a trazer para esse cardume, quanto mais vocês me ajudam a fazer esse cardume crescer, mais forte ele fica. E ele ficando mais forte, eu vou conseguir gravar mais aulas para ajudar mais pessoas como você. E assim, hoje é um dia massa porque hoje a revisão é Enem. Hoje é revisão Enem. E agora que está chegando perto, toda ajuda é bem-vinda, tá? Então, ó, se liga nessa questão, porque você pode ter esse mesmo raciocínio em outra questão no seu Enem. Então, se liga nela agora. Olha para cá. Vê. Aí. Um dos processos biotecnológicos mais antigos é a utilização de micro-organismos para a produção de alimento. Olha, sempre tentem, com a sua canetinha preta no Enem, porque eu sei que não dá para usar aqueles marcadores coloridos que a gente tanto gosta, tá? E sublinhando coisas no texto das questões de biologia, porque isso vai ajudar muito. Então, assim, ó, a gente tem um dos processos, ó, biotecnológicos mais antigos é a utilização de micro-organismos para a produção de alimentos. Aí está dizendo assim, num desses processos, certos tipos de bactérias anaeróbicas, veja, num desses processos, certos tipos de bactérias anaeróbicas utilizam, olhe, os açúcares presentes nos alimentos e realizam sua oxidação parcial, gerando como produto final da reação o ácido lático. O ácido, eu vou até sublinhar com outra cor. O ácido lático. Acabou a questão. Qual produto destinado ao consumo humano tem a sua produção baseada nesse processo? Galera, é o seguinte, presta atenção. Olha, eu preciso que vocês tomem cuidado, que ele está dizendo que primeiro eu vou usar micro-organismos para a produção de alimentos. Segundo, ele ainda diz, num desses processos, bactérias anaeróbicas, que vão utilizar açúcares, ó, realizando sua oxidação parcial, aonde no final eu vou ter a produção de ácido lático. Galera, veja. A gente não tem como errar uma questão dessa, porque, presta atenção, primeiro ele está dizendo que é um processo anaeróbico. Quando você diz que isso aqui é um processo anaeróbico, eu preciso que vocês tomem cuidado, que você vai ter que lembrar logo de um processo que a gente chama de fermentação. Olha, porque na fermentação você vai ter, olha para mim, tá? A quebra de glicose, eu vou ter a quebra, que é a mesma coisa que lise. Presta atenção, de glicose. E olhe, sem usar oxigênio. Se não usa oxigênio, isso aqui é um processo anaeróbico. Isso aqui é um processo anaeróbico. Então, quando você diz que na fermentação você vai ter uma quebra, veja, eu vou ter uma quebra de glicose e é um processo anaeróbico, isso só pode ser fermentação. E um detalhe, se isso aqui é um processo anaeróbico, é porque vocês vão dizer que aqui, ó, não usa oxigênio como aceptor, não usa oxigênio como aceptor final de hidrogênios. Como aceptor final de hidrogênios. E deixa eu dizer uma coisa, olha para cá. Lembrem que todo processo em que se produz energia, todo processo em que você quebra açúcar para produzir energia, todo processo em que você quebra, presta atenção, eu quebro açúcar para produzir energia, vai ter liberação de hidrogênio. Sendo que esses hidrogênios eles não podem ficar soltos, porque se o hidrogênio ficar solto, presta atenção, se o hidrogênio ficar solto, o ambiente pode ficar ácido. Então, para o hidrogênio não ficar solto e o ambiente ficar ácido, você vai ter que arrumar um destino final. Que, como o processo é anaeróbico, o destino final não vai ser o oxigênio. Não vai ser o oxigênio se agarrar com o hidrogênio. Nas fermentações, a gente vai estar outros destinos. E lembre que a finalidade do micro-organismo fazer a fermentação, lembre que a finalidade, ó, nada mais é do que a produção de ATP para ele.
a produção de ATP para ele. Sendo que a questão está dizendo que o micro-organismo é uma bactéria. A questão está dizendo que o micro-organismo é uma bactéria. E está dizendo que essa bactéria, no final do processo, ela forma um ácido que a gente chama de ácido lático. Se ela forma um ácido lático, eu preciso que vocês tomem cuidado que o aceptor final dos hidrogênios vai ser o ácido lático. E se forma o ácido lático, só pode ser um tipo de fermentação. Vai ser uma fermentação que a gente chama assim, ó. Vai ser uma fermentação que nós chamamos de fermentação V. Vai ser a fermentação lática. Vai ser a fermentação lática. E como é que se dá a fermentação lática? Olha para mim, tá? Você vai pegar a glicose, que é o açúcar. Lembrem que a glicose é uma hexose, porque é um monossacarídeo de 6 carbonos. Quando essa glicose é quebrada, você vai dizer que essa glicose, ó, preste atenção, ela vai ser quebrada, V, em 2 piruvatos. Eu tenho, ó, preste atenção, eu vou ter piruvato aqui, ou ácido pirúvico, e eu vou ter, ó, piruvato aqui. Lembrem que o piruvato, ó, tem 3 carbonos. 3 carbonos, 3 carbonos. Você tem essa quebra parcial. Aí o que acontece? Durante essa quebra, o que a bactéria ganha? A bactéria ganha para ela, olha para mim, ela vai ganhar 2 moléculas de ATP. É por isso que a gente diz que o rendimento energético da fermentação é baixo. E ela ainda vai produzir 2 moléculas temporárias que a gente chama assim, ó, de NADH2. Porque como ela vai liberar os hidrogênios e os hidrogênios não podem ficar soltos, por enquanto que você não dá um destino final a eles, as moléculas de NAD, que são aceptores temporários de hidrogênio, seguram esses hidrogênios, se transformando em NADH2. Aí você vai dar um destino final. Aí qual vai ser o destino final dos hidrogênios? É que cada piruvato vai passar por um processo onde cada piruvato, olha para cá, vai formar um ácido lático. Aí vai formar ácido lático aqui e vai formar ácido lático aqui. Aí o que acontece? O ácido lático tem 3 carbonos, 3 carbonos. Aí como é que o piruvato ou ácido pirúvico vai formar o ácido lático? Ele vai pegar os hidrogênios do NAD. Então, ó, você vai ter um NADH2 aqui, passando aqui, deixando o hidrogênio indo embora na forma de NAD. E você tem outro NADH2 aqui, que vai passar aqui e deixar o hidrogênio na forma de NAD embora. Então, quando você deixa o hidrogênio, o piruvato vira ácido lático. E esse processo aí da fermentação lática, ela é, veja, é muito observada na indústria, ó, na indústria dos laticínios. Na indústria dos laticínios. Aí, quando você lembra desse esquema da fermentação lática, aí vê como é que fica mais fácil agora. Voltando, aí ele diz assim, qual produto destinado ao consumo humano tem sua produção baseada nesse processo da fermentação lática? Eu acabei de dizer a vocês que tem que ser um laticínio. Aí, vamos lá. Pão. Pão vai passar por uma fermentação? Vai, mas não é a fermentação lática. O pão é fermentação alcoólica. Cuidado com isso, tá? O pão é fermentação alcoólica. Corta pão. Vinho passa por uma fermentação? Passa. Fermentação alcoólica. Pula o iogurte, porque o iogurte é um laticínio, tá? Vinagre é ácido acético, é fermentação acética. E depois eu tenho uma cachaça que vai ser também uma fermentação alcoólica. Uma fermentação alcoólica. Então, o único processo aí que vai vir da fermentação lática é o gabarito letra C, o iogurte. É o iogurte. Então, olhe, você lembrando do processo de fermentação, a gente não erraria essa questão. E, ó, questão de bioenergética cai muito no Enem, tá? Cuidado com essas coisas de fermentação, respiração aeróbia, quimiossíntese, fotossíntese. E se quiser revisar essas coisas antes do Enem, lembre que na playlist aqui do Cardume Bioenergética,
A gente tem todas as aulas sobre isso, tá? Mas assim, tu gostou? Ei, eu te ajudei. Então ajuda o YouTube aqui, se inscreve no canal, dá um like, espalha, porque, ei, menino, menina, eu quero ver todo mundo aqui no Cardume nas próximas aulas, tá? Ó, beijo do tubarão. Valeu!